Olá, meu aluno, olá, minha aluna, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula do nosso canal e na aula de hoje vamos seguir falando de quem? Banco do Brasil, exatamente. Vamos falar do Banco do Brasil, do conteúdo de taxas. Vamos observar a taxa nominal e taxa efetiva. Mas claro, antes da gente começar a nossa aula, é importante que você se inscreva no nosso canal, deixa teu like, ativa as notificações, porque até a data do concurso nós vamos trazer diversos conteúdos aqui no nosso canal. Tudo bem assim? Dúvidas? Podem deixar nos comentários que a gente responde o mais breve. Então vamos lá. Quando nós vamos falar de taxa efetiva e taxa nominal, nós temos que perceber o seguinte. Primeiramente, quando nós vamos abordar o conteúdo de taxa nominal, observe o que a definição traz. É uma taxa seguida da palavra capitalização. Obrigatoriamente, a taxa nominal terá que vir seguida da palavra capitalização e que vai se observar que a unidade de medida do tempo ela será diferente do período de capitalização. Isso significa que essa taxa nominal é uma taxa de nome e obrigatoriamente nós vamos ter que transformar ela na taxa efetiva. Mas vamos observar aqui o detalhe do seguinte, veja esse exemplo. Taxa de 41% ao bimestre, obrigatoriamente com o nome capitalização mensal. Vocês estão vendo aí? Então observe que nesse caso a taxa e a capitalização estão em unidades de medida diferentes, unidades de tempo diferentes. Bimestre ele é diferente ao mês. Veja este outro exemplo aqui, ó. Juros de 6% ao ano, capitalizados trimestralmente. Mais uma vez, observe que a taxa e a capitalização estão em unidades de medidas diferentes, unidade de tempo diferente. Consequentemente, quando isso ocorre, eu jamais posso aplicar em uma fórmula. A taxa nominal como a unidade de tempo, elas são diferentes, eu não posso aplicar, não deve ser aplicada diretamente em fórmula. Eu tenho que fazer a conversão para em seguida fazer a aplicação. Quando a taxa é nominal, eu vou até dar um zoom aqui para a gente observar, veja, ó, quando a taxa é nominal, isso significa que, seja juros, seja desconto, ele sempre será no regime composto. Viu que a taxa nominal é sinônimo de regime composto, seja juro, seja desconto. Tudo bem assim? Agora vamos observar a taxa efetiva. Observe que a taxa efetiva, a unidade de tempo indicada pela taxa, coincide com a unidade de tempo. Observe o exemplo. Taxa de 2,% ao mês com capitalização mensal. Ponto importante, o nome capitalização ele é facultativo. Se ele não aparecer o nome capitalização, você já sabe que obrigatoriamente é uma taxa o quê? Efetiva. Capitalização, por obrigação, ele tem que aparecer onde? Na taxa nominal. Se não aparecer o nome capitalização, significa que a taxa é o quê? É efetiva. Mas nada impede da taxa ser efetiva e aparecer o nome capitalização. Você vai identificar isso porque a taxa ela vai possuir a mesma unidade de tempo da capitalização. Observe, taxa de 2,6% ao mês com capitalização mensal, ou seja, ambos estão na mesma unidade de tempo. Veja esse outro exemplo, juros de 7% ao trimestre, capitalizados trimestralmente. Então observe que a taxa efetiva ela vai estar exatamente na mesma unidade de tempo da capitalização. Ponto importante, observe esse detalhe. Professor, então se observar uma taxa de 10% ao ano e o tempo de 2 meses, isso significa que será uma taxa nominal? Não. Quando eu estou olhando para uma taxa efetiva ou taxa nominal, eu vou olhar apenas para a taxa, como o próprio nome já diz, eu só vou olhar quem? A taxa. A taxa ela vai estar diferente da unidade de tempo da capitalização. Quando ele não fala em capitalização, falou capitalização aqui não. Se não falou capitalização é o quê? Uma taxa efetiva. Tudo bem assim? Conversão de taxa nominal para taxa efetiva. Eu vou transformar uma taxa nominal em uma taxa efetiva. Como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Eu vou utilizar apenas uma proporção. E para isso eu vou multiplicar ou dividir. Vou multiplicar ou dividir. Dependendo de quem? Dependendo exatamente da unidade de medida. Observe esse exemplo. Uma aplicação financeira paga juros compostos de 25% ao ano capitalizados trimestralmente. Como é que eu vou identificar? Observe que a unidade de tempo da taxa está o ano
e a unidade de tempo da capitalização está o trimestre. Taxa o quê? Taxa nominal. Consequentemente, eu tenho que transformar em uma taxa efetiva. Para eu fazer isso, eu vou ter que sempre transformar a unidade de tempo da taxa igual à da capitalização. Aí eu vou utilizar o seguinte raciocínio. Um ano eu tenho 12 meses. Quantos trimestres cabe em 12 meses? Cabe em 4. Consequentemente, eu vou ter que fazer o que? A divisão de 25 para 4. E com isso, eu vou transformar essa taxa aqui na mesma unidade de tempo da capitalização. 25% dividido para 4. 25 dividido para 4. 6 vezes 4 é 24. Sobra um não divide, eu coloco 0 e uma vírgula. 2 vezes 4 é 8. Para 10 é 2, coloco um 0. 5 vezes 4 é 20. Para 20 nada. Isso significa que eu terei 6,25% ao trimestre de taxa efetiva, certo? 25% ao ano capitalizado trimestralmente é a mesma coisa que 6,25% ao trimestre. Veja esse outro exemplo aqui logo abaixo. Ó. Uma aplicação financeira paga juros compostos de 14% ao bimestre, capitalizados semestralmente, com a taxa de juros efetiva semestral praticada nessa aplicação. Então, o que é que eu tenho que fazer? Transformar o bimestre em o quê? Semestre. Aí eu vou observar quantos bimestres cabe em um semestre. Um bimestre eu tenho 2 meses, consequentemente eu vou ter 3 bimestres dentro de um semestre. Logo, ao invés de dividir, eu vou multiplicar 14% vezes 3. 14 vezes 3, 3 vezes 4 é 12, fica 2. Sobe 1, 3 vezes 1 é 3, mais 1 é 4. Ou seja, nós teremos uma taxa efetiva de 42% ao semestre. Tudo bem assim? Então, observe. Se eu for fazer a transformação de ano para bimestre, de ano para trimestre, de ano para dias, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a divisão. Se for ao contrário, de bimestre para ano, de semestre para ano, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar. Tudo bem assim? Ponto importante a se destacar quando a gente está falando no regime de juros. Eu vou ter o regime composto e o regime simples. Isso debatemos até na nossa aula de juros compostos. O juros simples, ele é proporcional. E os juros compostos, ele não se aplica proporcionalidade. De que maneira, professor? Imagine se eu tenho R$ 100, apliquei durante 6 meses a juros simples e ganhei R$ 10. Isso em um ano, eu estou dobrando o meu tempo, a mesma taxa, logo eu vou dobrar o meu lucro, vou dobrar os meus juros. Se eu ganhei R$ 10 em 6 meses, eu vou ganhar R$ 20 em um ano. Porque observe, a taxa ela não está incidindo sempre em um novo montante, diferente dos juros compostos, que é o famoso juros sobre juros, e a taxa de juros ele sempre vai inferir em um novo montante mensalmente. Consequentemente, essa proporcionalidade não existe, ok? Essas duas taxas elas serão proporcionais quando seus valores guardam uma proporção com o tempo e elas são equivalentes quando geram o mesmo montante aplicados em um mesmo capital no mesmo intervalo de tempo. Então vou ter taxa proporcional e taxa equivalente, ok? Muito bem, então observe a fórmula que a gente vai fazer a transformação da taxa equivalente em juros compostos. Porque em juros simples, como nós vimos aqui anteriormente, ele vai ser proporcional, ele vai seguir a proporcionalidade. De que maneira? Observe, se eu tiver 2% ao mês, em um ano, qual será a taxa de juros? Basta apenas pegar o 2, multiplicar por 12 e terei 24% de juros ao ano, certo? Entretanto, se isso for nos juros compostos, eu não posso fazer essa proporcionalidade baseada exatamente naquilo que a gente acabou de ver. Vou ter que fazer a aplicação dessa minha fórmula. 1 mais I maiúsculo ele será igual a 1 mais I minúsculo elevado a N. I maiúsculo ele vai ser a taxa com maior unidade, I minúsculo a taxa com menor unidade e o N eu vou conseguir ele através da seguinte pergunta. Quantas vezes a unidade de tempo menor cabe na maior? Neste caso aqui eu quero saber quanto isso representa em porcentagem ao ano. Observe, aqui eu tenho a unidade de tempo menor, isso significa que nós vamos ter 1 mais 0,02 elevado a N. Quantas vezes os meses cabem nos anos? 12 meses é dentro de um ano.
Consequentemente, o I maiúsculo é o que vamos descobrir fazendo a aplicação dessa fórmula. Tudo bem assim? Claro, quando a gente partir para a solução de questões, nós vamos fazer a aplicação dessa forma para que fique mais claro na sua cabeça, ok? Agora observe a aplicação que nós vamos fazer com relação à taxa real, taxa aparente e inflação. Nós temos essa fórmula aqui, ó. 1 mais a taxa aparente será igual a 1 mais a taxa inflacionária vezes 1 mais a taxa real. Professor, dê um exemplo prático. Veja bem. Imagine que, eu vou falar aqui no salário, mas tem várias variáveis, mas vamos imaginar o salário para que isso fique claro na sua cabeça. Imagine o seguinte, que seu salário ele teve um reajuste aparente de 15% no ano, mas a inflação anual foi de 8%. Qual foi de fato o reajuste real no seu salário? Certo? Aí nós vamos recorrer a essa fórmula. Só que essa fórmula, você está percebendo ó, que eu somo um aqui e somo mais outro aqui. Eu posso simplificar essa fórmula para aquilo que o pessoal gosta de chamar de RAI. Observe. RAI. A taxa real ela vai ser igual à taxa aparente dividido pela taxa inflacionária. A taxa real será dividida pela taxa aparente em decimal, ou seja, 15% é a mesma coisa que 0,15. 8% é a mesma coisa que 0,08. Consequentemente, como nós vimos que na fórmula eu somo 1 em todos, vou somar 1 aqui também. Ao invés de colocar 0,15, vou colocar 1,15. Ao invés de colocar 0,08, vou colocar 1,008. O resultado dessa divisão vai me dar um valor que eu vou transformar ele na taxa real. Então vamos fazer essa divisão aqui, ó. 115 dividido para 108. 1 vezes 108 é o próprio 108. Para chegar em 115 corresponde a 7. 7 não divide, eu vou colocar um 0 e uma vírgula. Mais outro 0, 0 no quociente. Vamos multiplicar por 6. 6 vezes 8 é 48, sobe 4. 4 e 6. Fazendo a subtração, nós teremos exatamente 52. Não divide, eu vou colocar um 0. Vamos multiplicar por quanto? Se multiplicar por 5, eu acho que passa. Ó, 5 vezes 8 é 40, fica 0. Vai 4, passou. Tem que ser por 4. 4 vezes 8 é 32. Aqui nós vamos ter 3 e 4. Observe que a divisão continua, concorda? Mas isso já consegue me dar uma aproximação com relação à taxa real. Consequentemente, a taxa real ela será igual a 1,064. Mas vocês estão vendo que eu somei um aqui na taxa real. Se eu somei um aqui na taxa real, agora eu vou ter que subtrair. Consequentemente, quando eu fizer a subtração, eu vou ter 0,064. Isso representa quantos por cento? Aproximadamente 6,4% foi o aumento real no seu salário. Certo? Reforço mais uma vez. A gente está falando de salário para que você possa compreender, mas isso na prática envolve diversas situações. Então aqui, ó, o reajuste aparente no salário foi de 15%, a inflação no ano foi de 8%, quanto de fato, qual foi o aumento real no seu salário? Aplicamos a fórmula, chamamos de RAI, encontramos 6,4% aproximadamente. Tudo bem assim? E claro, agora nós vamos partir para a solução de questões da banca César Gran Rio desse tópico de taxa. E vamos para a nossa primeira questão, que traz o seguinte: o banco possui atualmente um modelo de financiamento em regime de juros compostos, em que as parcelas são pagas mensalmente a uma taxa de juros de 2% ao mês. Para um certo perfil de clientes, o banco pretende possibilitar o pagamento da dívida a cada 3 meses a uma taxa de juros trimestral equivalente à praticada no modelo atual. A melhor aproximação para o valor da taxa de juros trimestral desse novo modelo de financiamento é... Então observe, aqui nas informações que a questão traz, o cliente tem a dívida de 2% ao mês e ele quer saber a trimestral vai ser quantos por cento? É uma taxa equivalente a quantos por cento? Eu vou ter que aplicar a fórmula que a gente viu anteriormente. Ou seja, 1 mais I maiúsculo ele será igual a 1 mais o I minúsculo elevado a N. I maiúsculo é a taxa com maior tempo, I minúsculo é a taxa com menor tempo, e o N vai ser quantas vezes a menor taxa cabe na maior. Muito bem, vamos observar nossas informações. A taxa com maior tempo é a que queremos descobrir, que é a taxa trimestral. A taxa com menor tempo é 2% ao mês, ou seja, 0,02. E o N é quantas vezes 2% vai caber dentro do trimestre. Vai caber 3 vezes, pois o trimestre tem 3 meses. Então nós vamos colocar aqui quanto? 3. Isso significa que nós teremos 1 mais I igual a 1,02
elevado à terceira. Concorda? Vamos fazer a multiplicação. 1,02 vezes 1,02, 402, 000, 2, 0 e 1. Vamos somar 4, 0, 4 mais uma vez, 0 e 1. Vou multiplicar mais uma vez por 1,02. 80802, 00000, 4, 0, 4, 0 e 1. Vamos somar 8, 0, 12 vai 1. E nós teremos 1, 6, 0 e 1. Posicionando a casa decimal, isso significa que nós teremos 1 mais i igual a 1,061208. Podemos desconsiderar essas duas casas decimais. Muito bem, você observa que o número 1 está somando, nós vamos subtrair. Consequentemente, a taxa será 1,0612 menos 1. Vai ficar 0,0612. Só que aí eu tenho que lembrar de transformar isso aqui em quê? Na porcentagem multiplicando por 100. Vezes 100, nós teremos que a taxa será de 6,12%. Alternativa é a letra C de casa, tudo bem? Vamos à nossa próxima questão, que fala o seguinte: o investimento rende a taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. Então, muito bem, vocês estão vendo aqui que nós temos uma taxa nominal, 12% ao ano, trimestralmente. Então, vocês vejam que a unidade de tempo da taxa está diferente da capitalização. Consequentemente, nós teremos que transformar ela. A taxa efetiva anual do rendimento corresponde aproximadamente. Ele quer saber a taxa efetiva anual. Primeiramente, eu tenho que transformar nominal. Lembrando do seguinte: um ano para o trimestre. Dentro de um ano, eu tenho quantos trimestres? Eu tenho 4. Consequentemente, eu vou dividir 12% por 4. Isso significa que eu terei 3% ao trimestre, concorda? Se eu tenho 3% ao trimestre e quero saber qual será a taxa efetiva anual, 3% ao trimestre de juros compostos, será quantos por cento anualmente? Vamos à nossa fórmula. 1 mais i, ele será igual a 1 mais i minúsculo elevado a n. I maiúsculo será a maior taxa, ou seja, a taxa anual. Aqui queremos descobrir. I minúsculo será a menor taxa, ou seja, a taxa. Quando eu falo menor taxa, preste bem atenção, quando eu falo menor taxa não é de valor, é de tempo, certo? Porque aqui nós teremos uma taxa anual e aqui nós temos uma taxa trimestral. Qual é a que tem o menor tempo? Trimestral. Então nós vamos ficar com 1 mais i igual a 1 mais 3% é 0,03 elevado ao tempo. Mas se você perceber, dentro de um ano eu consigo colocar quantos trimestres? Dentro de um ano eu consigo colocar 4 trimestres. Não tem para onde correr. Nós temos que fazer essa multiplicação. 1,03 elevado à quarta. E vamos fazer aqui, ó. Certo? 1,03 vezes 1,03. 903, 000, 3, 0 e 1. Aqui nós vamos ter 9, 0, 6 e 1. Vamos multiplicar mais uma vez por 1,03. Nós vamos ter 3 vezes 9 é 27, fica 7, vai 2, 2, 18. Aqui nós vamos ter o próprio 1 e 3, 0, 0, 0, 0 e 0. 9, 0, 6, 0 e 1. Vamos somar 9, 2. Aqui nós teremos 17, 2, 9, 0 e 1. Posicionando na casa decimal. Vou desconsiderar essas duas casas decimais e multiplicar esse número por 1,03. Por que vai desconsiderar essas casas, Thomas? Porque a precisão aqui, ó, com duas casas decimais no máximo. 3 vezes 7 é 21, fica 1 vai 2. 3 vezes 2 é 6, 7, 8. 3 vezes 9 é 27, fica 7 vai 2. 2 e 3, 0, 0, 0, 0 e 0. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1, é o próprio número. E aí nós vamos ter o seguinte, vamos somar. 1, 8, 14 vai 1, 5, 9 mais 3 é 12, fica 2 vai 1. Vou posicionar a vírgula, isso significa que nós teremos o seguinte, 1,1254. Aí vocês estão vendo que o número 1 ele está somando, eu vou subtrair. Isso significa
que a taxa real será 1,1254 menos 1, ou seja, 0,1254. Multiplicando isso por 100, eu vou transformar na taxa percentual. Então, nós vamos ficar com 12,54. Aproximadamente quanto? 12,55, alternativa é a letra C de casa, tudo bem? Aí perceba, professor, esse processo de fazer a multiplicação decimal é maçante. E sim, é maçante, mas é necessário que o estudante faça, que o estudante treine, que o estudante pratique, para que quando chegue na hora da prova ele tenha habilidade para responder qualquer questão que venha com as operações com números decimais. Vamos à nossa terceira questão, que fala o seguinte: o investimento rende a taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização trimestral. Para obter um rendimento de 609 daqui a 6 meses, deve-se investir hoje em reais quanto? Então, observe, capitalização composta, 12% ao ano, no período de capitalização trimestral. Então, nós temos uma taxa nominal. Tenho que transformar ela numa taxa o quê? Numa taxa efetiva. 12% dividido por 4, porque observe, dentro de um ano cabem 4 trimestres, ou seja, 3% ao trimestre. Concorda? Se nós observarmos aqui a questão, ele fala também que o rendimento foi de 609. 609 vai ser quem? Vai ser os juros, não é verdade? 609 vai ser os juros. E vamos recorrer à fórmula de juros compostos. O montante ele será igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O montante nós sabemos que será juros mais capital. Concorda? Consequentemente, eu posso vir aqui e substituir. Ó, juros mais capital, ele será igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Os juros nós vimos que é 609. Capital vamos descobrir, que é exatamente o que ele quer. Deve-se investir quanto? Hoje em reais. A taxa é de 3%, 0,03%. Durante quanto tempo? Durante 6 meses. Mas aí temos que ter cuidado. 6 meses são quantos trimestres? São 2. Aí eu venho aqui e coloco o número 2. Logo, nós teremos 609 mais o capital. Isso aqui vai ser igual a C vezes 1,03 ao quadrado. 1,03 ao quadrado é 1,03 vezes 1,03. 000. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Quando a gente somar, teremos esse resultado aqui, ó, 1,0609. Ou seja, 609 mais C, ele será igual a 1,0609C. Concorda? Aí observe, o C ele está positivo, a gente vai subtrair do outro lado. Então nós vamos ter 609, ele será igual a 1,0609C menos C. Isso significa que nós teremos 0,0609C quando eu fizer a subtração. Consequentemente, esse número que está multiplicando a gente vai dividir. 609 dividido para 0,0609. Isso vai ser igual a quem? O capital. Muito bem, se a gente perceber, o número de cima ele é muito parecido com o de baixo. Eu vou multiplicar ele. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ficar 609 e em cima vai ficar 609 com 4 zeros. Concorda? Isso vai ser igual a C. Então observe, eu vou olhar para esses dois números aqui, ó. 609 dividido para 609 é 1. Os zeros eu vou repetir. São quantos zeros? 4 zeros. Conto 3 números em um ponto. Isso significa que o meu capital é quanto? R$10.000. Alternativa é letra B de bola. Bem assim? Chegamos na questão de número 4, que fala o seguinte: um período no qual a inflação acumulada foi de 100%, R$10.000 ficaram guardados em um cofre, ou seja, não sofreram qualquer correções. Nessas condições, houve uma desvalorização dos R$10.000 de quanto? Muito bem, temos que recorrer à nossa fórmula RAI, onde R será o valor real, I será o valor inflacionário e A será o valor atual. Lembrando que nessa fórmula nós temos que somar 1 em cada unidade e colocar o valor decimal, assim como falamos lá na nossa teoria. Então nós temos que descobrir o valor atual. Observe, se os R$10.000 ficaram guardados em um cofre e a questão ainda reforça aqui, ó, não sofreram qualquer correção, o valor atual é quanto? É 0.
O valor inflacionário é de quanto? 100%. 100% eu vou ter que transformar num decimal que corresponde a quanto? A 1. Vou lá na nossa fórmula, certo? O valor real, ele será igual ao valor atual, que é 0, mas aí eu vou ter que lembrar de somar 1, dividido pelo valor inflacionário, que é 1, que eu vou ter que lembrar de somar 1 também. E aí eu vou ter 2, concorda? Este resultado, 1,2, eu tenho que subtrair 1, concorda? Não posso esquecer desse detalhe. 0,5 menos 1, eu vou ter menos 0,5, ou seja, houve uma desvalorização de 1 sobre 2. Alternativa é letra B de bola. Muito cuidado com esse tipo de questão. Questão de número 5 que fala o seguinte: um banco oferece um financiamento utilizando uma taxa de juros simples de 6% ao ano. Qual a taxa trimestral equivalente à taxa oferecida pelo banco? Essa aqui é muito simples, porque observe, quando ele fala que é um juro simples, isso significa que eu tenho que a proporcionalidade. Se eu tenho 6% ao ano, isso significa que eu terei 3% ao semestre e, consequentemente, eu terei 1,5% ao trimestre. Isso significa que nós temos o quê? Gabarito letra D de dado. Veja como a questão se torna bem simples quando a gente está falando de juros simples. Se aqui fosse juros compostos, nós teríamos que recorrer à nossa fórmula 1 mais a fórmula de transformação, 1 mais I igual a 1 mais I minúsculo elevado a N, certo? Isso aqui para os juros compostos. E chegamos na questão de número 6, que traz o seguinte: uma pessoa vive de rendimentos do mercado financeiro e aplicou todos os seus recursos, o que lhe rendeu um retorno nominal de 20% ao ano. Considerando-se que a inflação da cesta básica foi de 6% nesse mesmo ano, quantas cestas básicas a mais, em termos percentuais, ele poderá comprar após o retorno da aplicação? Muito bem. Qual é a fórmula? RAI. Valor real, ele será igual ao valor atual dividido pela inflação. O valor atual ele corresponde a quanto? 20%. O valor da inflação, como a questão colocou aqui, ó, 6%, transformando em decimal 0,2% ao ano. E aqui nós teremos 0,06 ao ano. Vamos substituir lá na nossa fórmula, só que aí nós temos que lembrar de quem somar 1 em cada um deles. Então nós vamos ter 1,2 dividido por 1,06. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Vou fazer com bem calma aqui, ó. 1,2 dividido por 1,06. Vou colocar a mesma quantidade de casas decimais e agora vou retirar as casas decimais. Então é como se eu tivesse 120 dividido para 106, certo? Vamos colocar aqui em cima, ó. 120 dividido para 106. Eu vou ter o 1. Vai sobrar quanto? Nós vamos ter 14. 14 no dividido, vou colocar o 0 e uma vírgula. 1 mais uma vez. Fazendo a subtração vai sobrar 34. Não divide, eu coloco um 0. Vamos multiplicar por 3. Nós vamos ter 18, vai 1. 318. Fazendo a subtração, nós vamos sobrar... Vai sobrar 22. Colocamos o 0. Vamos multiplicar por 2. Independentemente do resultado dessa multiplicação, eu já consigo chegar em uma boa aproximação, 1,132. Observe, lembre-se, quando a gente usa essa formulazinha do RAI, não pode esquecer de somar 1 e ao final subtrair 1. Então, se eu tenho 1,132 menos 1, eu vou ter 0,132. Em porcentagem, 13,2%. Qual é a alternativa? Letra B de bola, tudo bem? A próxima questão traz o seguinte: a taxa de inflação em um determinado país no ano de 2005 foi de 10%. O investimento realizado nesse mesmo período nesse país apresentou uma taxa de juros negativa de menos 5%. Foi efetuada uma taxa de juros nominal igual a quanto? Muito bem, vamos recorrer à nossa fórmula RAI, mas aí eu tenho que lembrar do detalhe de sempre somar a taxa atual e a inflacionária. Ele fala aqui o seguinte: a taxa de inflação em determinado país foi de 10%, certo? 10%, isso aqui é a mesma coisa que 0,1. E ele ainda diz o seguinte: o investimento realizado nesse mesmo período que apresentou uma taxa real de juros negativa de menos 5%. Ou seja, nós temos 5% em decimal 0,06.
5%. Só que eu tenho que lembrar que é o quê? Negativo. Vocês estão lembrados que eu tenho que somar 1 em cada um deles, né? Então nós teremos que a taxa atual dividido por 1,1, ele será igual à taxa real. Quando eu somar 1 a esse valor, vai ficar 0,95, concorda? Logo, a taxa atual, observe que 1,1 está dividindo, eu vou multiplicar. 0,95 vezes 1,1. 590, 590. Vamos somar. 5, 9 mais 5 corresponde a 14, fica 4, vai 1. Aqui eu vou ter 10, fica 0, vai 1. Vou posicionar minha casa decimal 1,45. 1,045, melhor dizendo. Certo? Mas aí, quando a gente chega no final, sempre eu tenho que fazer o quê? Subtrair 1. Isso significa que a taxa é 0,045. Multiplicando por 100, eu vou ter 4,5%. Alternativa letra B de bola. Tudo bem? Próxima questão traz o seguinte: uma pessoa aplicou R$10.000 em um título por 3 meses a taxa nominal de 5% ao trimestre. Nesse mesmo período, a inflação foi de 3% ao trimestre. Considerando as informações apresentadas, é possível afirmar que a taxa de rendimento real foi de quanto? Taxa de rendimento real, nós vamos recorrer a quem? A RAI. Vamos observar que a taxa de rendimento atual foi de quanto? 5%, que é a mesma coisa que 0,05%, e a taxa inflacionária foi de 3%. 3%, vamos escrever aqui, é a mesma coisa que 0,03 em decimal. Isso aqui é o trimestre, não podemos esquecer, certo? Vamos lá na nossa fórmula, mas aí eu tenho que fazer o quê? Não podemos esquecer, gente, de somar 1. Aí vai ficar 1,05 dividido por 1,03. Isso aqui é a mesma coisa que 105 dividido para 103. Seguindo com as nossas soluções, temos a próxima questão que fala o seguinte: se a taxa nominal de juros cobrados por uma instituição é de 24% ao ano, admitindo-se que o período de capitalização de juros seja mensal, o custo efetivo anual é de quanto? Muito bem, se ele está falando que aqui é 24% ao ano e ele quer os juros mensal, eu tenho que tomar cuidado. Primeiramente, eu tenho que transformar essa taxa nominal em taxa efetiva. 24% ao ano, quantos meses cabe dentro de um ano? 24 dividido por 12. Nós vamos ter exatamente 2% ao mês. Agora eu vou lá na minha... Esse 2% ao mês representa quanto em composto? Vou lá na minha fórmula. 1 mais I, ele vai ser igual a 1 mais I minúsculo elevado a N. Então nós vamos ficar com 1 mais I, onde I vai ser exatamente a taxa com maior tempo, ou seja, a taxa anual, que será igual a 1 mais I minúsculo, que será a taxa com menor tempo, ou seja, 2% ao mês, 0,02, elevado a N. Aí a resposta de N será: quantas vezes a taxa menor cabe dentro da maior? Quantas vezes o mês cabe dentro de um ano? 12. 12 vezes. Então nós teremos 1 mais... a taxa maior vai ser igual a 1,02 elevado a 12. 1,02 elevado a 12 é humanamente impossível fazer manualmente, mas observe o que a questão falou aqui, ó. Dado que 1,02 elevado a 12, então nós vamos ter que 1 mais e ele vai ser 1,2682. Observe que o número 1 está somando, a gente subtrai. Então isso significa que nós tiramos 0,2682. Multiplicando por 100, eu terei 26,82%. 26,82% é aproximadamente 26,83%. Alternativa é letra A. Tudo bem assim? E com isso chegamos ao final da nossa aula de taxas direcionada para o concurso do Banco do Brasil. Aqui no nosso canal você pode conferir outras aulas de juros simples, juros compostos e assim por diante. E se você quer se preparar para o Banco do Brasil da melhor forma possível, com material rápido e direto, atendendo suas necessidades, aqui na descrição do nosso vídeo você pode clicar no link e obter diversas informações com curso preparatório abordando todos os tópicos do edital de forma objetiva para que você possa conquistar a tão sonhada aprovação. Tudo bem assim? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar teu like, compartilhar o vídeo com um amigo que vai fazer esse concurso, porque até a data da prova nós vamos estar trazendo muito conteúdo aqui no nosso canal. Tudo bem assim? Valeu e até a próxima aula.